Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu aluno que está estudando. Cá estamos nesta aula. Qual aula, Bruno? De resolução da última prova da Brigada Militar. Bem, é muito importante você, aluno que está estudando, está assistindo a esta aula, saber o seguinte: o que acontece? Quando você está estudando, seguindo o curso, a trilha, né, da aquisição do conhecimento, quando você para num assunto, estuda o assunto de forma isolada, por exemplo, concordância, você vê a teoria, você vai para os exercícios de fixação, faz as questões de prova e tem a certeza que está acontecendo, que está crescendo na jornada. Entretanto, quando você chega na prova, muitas vezes você tem uma frustração. Poxa, nas aulas eu vou bem e na prova eu não consigo desempenhar da mesma forma que eu consigo ir nas aulas. O que está acontecendo é que numa aula você só vê sobre aquele assunto, você estuda somente concordância, somente pontuação, somente crase. Numa prova não vai cair somente esses assuntos, vai cair também esses assuntos. Então é importante resolver provas porque você vai trabalhar questões diversificadas de diversos assuntos. Então, experimentar isso é importante, além de conhecer também ao sotaque da sua banca, saber como a sua banca elabora e formula as questões. Sem mais delongas, vamos trabalhar então. Vamos trabalhar. Bem, temos aqui a prova da Fundatec, a sua prova, tá? Prova da Brigada. Bem, vamos lá então, primeira questão. E a banca Fundatec, ela tem não só a Fundatec, mas como outras bancas, diversas bancas, elas trabalhos apresentam já de cara um texto, né? E o aluno já começa a ler o texto sem saber se nas 10 questões há uma questão de interpretação textual. Bem, aluno, antes de mais nada, comece, dê uma olhada nas 10 questões. Se não houver, ou se houver somente uma questão de texto, faça as 9 de gramática, porque você vai ter gordura. E ter gordura numa prova é ter tempo. Aí você pode retornar numa questão textual, ler com mais calma, desenvolvendo as estratégias de leitura. Ok? Bem, então vamos lá então na primeira questão, depois dessas considerações. E a primeira questão trata o seguinte, trata sobre ortografia, trabalhando as linhas 2, 10, 30 e 36. Bem, de cara, analisando aqui, sem retornar ao texto, eu já consigo eliminar uma alternativa. Qual, Bruno? E por quê? Eu já elimino a letra B. E por quê? Porque não existe trás com Z acentuado. Pela regra de acentuação gráfica dos monossílabos tônicos, tá? Eu acentuo aqueles que terminam em AEO, seguido ou não de S. Aqui está de Z, então tá fora a letra B. E rimou, hein? Tá fora a letra B. Bem, numa outra análise, eu analiso, vejo aqui o verbo querer. Se eu pegar esse verbo e jogar para o pretérito perfeito do indicativo, eu tenho ontem ele quis. Perceba a base. Todo o desenvolvimento, toda a flexão que houver vai ser em cima dessa base. Eu quis, tu quiseste, ele quis. Se nós quisermos, vai ser com S. Então não existe aqui essa construção com Z. Então tudo que tiver com Z em relação a esse verbo já corta. Corta para mim a letra C. Corta para mim a letra E. Perceba que o meu olhar está direcionado por trás e o verbo querer. Eu já cortei duas alternativas. Agora a discussão vai ser entre a letra A e a letra D. Bem, dentro disso a discussão é traz e traz com Z, traz com S e traz com Z. Toda vez que eu tiver o traz com S, eu tenho uma ideia de lugar. E quando eu tenho traz com Z, se origina do verbo trazer. Trazer. Bruno, como assim, Bruno? Como assim? Como eu aplico essa informação à frase? Eu coloco duas frases aqui para você anotar. E aí vamos ao texto para acharmos a resposta. Quando eu tenho Carlos olhou para
pontinho, pontinho, pontinho. E a segunda frase é praticar atividade física, pontinho, pontinho, muitos benefícios. Bem, vamos aplicar aqui. Quando eu tenho Carlos olhou para trás. Aqui traz uma ideia de lugar. Então vai ser com S. Praticar atividade física traz muitos benefícios. Aqui vem do verbo trazer. Então vai ser com Z. Então aqui nós temos aqui o contexto, a aplicação. E a banca está discutindo isso conosco. Aqui, ó. Vai ser aqui que vamos destinar a resposta correta. Vamos na linha, cadê? Linha 10. Linha 10. Aqui, ó, a banca fala conosco o seguinte, cadê? Eu tenho aqui, cadê? Ó, pego na linha 9. Perceba. Será que minhas amigas estavam percebendo o tio e a tia jogando a cabeça para trás? Ideia de lugar. Pessoal, pode voltar e marcar a letra A. Nós temos aqui mordazes e ruborizando. Claro, o aluno olha para mordazes, ruborizando, não conheço, meu Deus, vou perder a questão. Calma, é estratégia, técnica. Agora é claro, né, aluno? Não adianta nada se você não tiver nenhuma base. Ah, vou estudar somente por resolução de provas. Você vai saber o que mais cai, mas não vai ter condições de dialogar com a banca, com a questão. Então, é por isso que é um trabalho muito importante você ter uma base, ter estrutura, ter pernas para poder dialogar. Eu utilizei aqui conceitos relativos à flexão do verbo querer e sobre a aplicação, a distinção, a diferença entre o traz com S e o traz com Z. Tá? E isso foi o suficiente para acharmos a resposta. Quando eu tenho mordaz, mordaz é com Z. Vem com Z, é com Z. E quando eu tenho aqui ruborizando, vem de ruborizar. É um verbo, eu utilizo o sufixo izar com Z para formar verbos. Tá? Bem, então a nossa resposta de fato é a letra A. Ok? A banca trabalhando com você ortografia. Isso aparece, hein? Fundatec gosta disso. Tá bom? Próxima questão, vamos lá. Próxima questão, questão número 2. A banca fala conosco o seguinte. Considerando o uso dos pronomes relativos, ok? E os aspectos próprios da regência. Assinale a alternativa que preenche, correta e, respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 4, 9 e 20. Então, temos dois conceitos aqui. A regência atrelada aos pronomes relativos. Bruno, o que é regência? Nada mais que é o uso normativo, é o uso correto das preposições. É quando eu tenho um verbo ou um nome exigindo a preposição. Do outro lado, eu tenho um pronome relativo trabalhando dentro desse conceito. Tá? Como que acontece isso, Bruno? Coloco um exemplo para nós entendermos a mecânica desse conceito. Tá? Quando eu coloco o documento que precisamos é este, ok? Aí o aluno olha, Bruno, tá tudo certo aqui, Bruno, o documento que precisamos é este, não soa diferente no ouvido. Cuidado, o caminho não é esse. Perceba, toda vez que houver um verbo ou um nome que exija a preposição, essa preposição vai se unir ao meu pronome relativo. Então, quem precisa de algo, de alguma coisa. E é isso que está acontecendo, em que, de que, em que, é isso que está acontecendo o tempo todo. Nós vamos ter que analisar se tem um verbo ou um nome exigindo essa preposição.
Além disso, outra informação sobre o pronome relativo cujo. O pronome relativo cujo, ele não admite depois dele artigo. Então não existe cujo o, não existe cuja a. Tá fora, tá? Então essa construção aqui, ó, nós já cortamos a letra B. Nós já cortamos a letra D. Não tem discussão, tá fora. Aí sim, agora eu vou ter que retornar ao texto, analisar a letra A, C e E, tá bom? Bem, linha 4. Acompanhe comigo aqui, linha 4. Eu devia ter uns 14 anos e estava numa festa. Meus pais também estavam. Quem está? Está em algum lugar. Então, é em que meus pais também estavam. Por essa informação, marca para mim letra A. De cara, corta. Não pode ser de que. Não pode ser o que. Então, trabalhando as linhas 4 e 9, vamos ver a 9 também, tá? Não lembro a expressão que se usava. Quem usa, usa algo. Não exige preposição, então tá tudo certo. E a próxima linha aqui, já vou pegar o gancho, linha 20. Linha 20, olha só. Usar palavras em inglês cujo vocábulo. Bruno, por que o cujo? Porque o cujo, aluno, ele tem uma ideia de posse, é um pronome relativo que dá a ideia de posse. E dá posse entre dois substantivos. Ele trabalha, tá? Está relacionado com vocábulo e palavras. Quando eu vejo essa posse? Quando eu faço a inversão dos termos, o vocábulo das palavras, tá? Então, esse é o conceito do pronome relativo cujo. Ele dá uma ideia de posse e trabalha, vai estar entre dois substantivos. Tá tudo certo aqui. Então, nossa resposta é, de fato, a letra A. Ok? Sigamos. Boa questão. Questão número 3. Avalie as afirmações que seguem sobre conectores destacados em negrito ao longo do texto. Olha só, aluno. Cuida com isso desde já, tá? Desde já. Vai trabalhar um assunto que sempre cai na sua prova. Não importa a banca. É conectores, que vai estar como nexos, que vai estar como conjunções. A banca vai te pedir o valor semântico. Marca alternativa que o pronome, a conjunção tem o valor de adversidade, valor adversativo, ou um valor final, ou um valor concessivo. Eu tenho de saber que esses pedaços, esses nexos, estão ligando orações com sentido. Então, ora adicionando, ora explicando, ora dando proporcionalidade, ora trazendo uma concessão, ora trazendo conclusão. Então, a banca vai te perguntar sobre isso. Também, a banca pode perguntar a substituição, a troca desses nexos. Por exemplo, o mais pode ser substituído por conquanto, o pois pelo porquê, o já que pelo na medida em que. Eu tenho que saber sobre esse assunto, porque cai em prova. Não dá para negligenciar sobre essa temática. Pois bem, vamos lá então. Tá? Na linha 22, a conjunção quando introduz ideia de tempo, podendo ser substituída por conquanto. Não, nunca. Quando? Tempo. Agora, conquanto dá uma ideia concessiva. Concessiva. Então, a primeira assertiva ela é falsa. Aí, seguindo, né? Sem que haja alteração na relação de sentido estabelecida no período. Então, tá fora a letra A, tá fora a letra D. Por que, Bruno? Porque a primeira assertiva é falsa. Ele quer a correta. Ele quer a correta. Sigamos. Na linha 33, porém, sem que haja alteração de sentido no período, pode ser substituída por entretanto. Sim, porque ambos os nexos eles têm ideia de ter um valor adversativo. Adversativo. Então, a segunda assertiva é verdadeira. Corta a letra C.
Terceira assertiva. Na linha 35, a palavra ser exprime conformidade, podendo ser substituída por porquê. Não precisa nem retornar ao texto. O porquê ele pode ter duas ideias. Uma, explicação, e outra, causa. Agora, conformidade, não, são ideias distintas. Tá fora. Então, corta para mim a letra E, ficando como resposta a letra B. Letra B. Nexus, cai. Cuidem com isso. Próxima questão. Vamos lá. Sigamos. Questão número 4. Avalie as assertivas a seguir, relativas a determinados vocábulos utilizados no texto. Aluno, é importante que você tenha lido o texto, leia o texto. Se você não leu, pare o vídeo, pause o vídeo, leia o texto, tá? Trabalhe, tá? Não faça simplesmente analisando, vendo a aula de forma passiva, tá? Então é interessante que a esta altura você já tenha resolvido a prova e fazendo as considerações, as anotações, tá bom? Para ver se a linha de raciocínio está seguindo, está em conformidade com a correção, ok? Bem, sigamos. Caquéticos, linha 2 e 27, tem o mesmo significado que Matusaléns, linha 7, podendo um vocábulo ser utilizado em lugar do outro, sem causar incorreção aos momentos do texto em que ocorre. Verdade. Podem sim. Tudo certo. E a banca quer a forma correta, quer qual que estão corretas, né? Então, a primeira está viva. A segunda eu já corto. Eu já corto aqui, número 2. A letra B e a letra E. Vão fora. Sigamos. O vocábulo avexar poderia ser substituído por sujeitar, mantendo-se o mesmo sentido e a correção gramatical. Olha só. Avexar da ideia de envergonhado. Enquanto sujeitar da ideia de submissão por meio da violência. Ok? Então, não dá. Mantendo-se o mesmo sentido, não, está fora. A 2 está fora. Tá? Então, corta para mim a letra C. Nossa discussão agora é entre a letra A e D. A expressão abessa, utilizada entre as linhas 20 e 22, significa em grande quantidade, podendo ser substituída correta e adequadamente por afarta. Sim, pode marcar para mim letra D. Ok? Próxima questão. 5. Na língua portuguesa, muitos vocábulos têm mais letras que fonemas. A banca bate no seu ombro, aluno, está falando, olha, já estou destinando para você a temática do assunto, o conteúdo. Aqui, ó, é acentuação, é classes gramaticais, é sintaxe, é fonologia. No enunciado, a banca já fala isso para você. Visto que em sua estrutura ocorrem dígrafos. Olha só o desenvolvimento. Dentre as palavras do texto, retiradas do texto, assinale a única. É muito importante ler marcando que possui 2 dígrafos. Aqui a banca não pediu a qualidade, só os consonantais, só os vocálicos. Não, tem que ter 2 dígrafos. Essa vai ser a resposta. Então vamos atrás disso. Letra A, questão. Tem quantos dígrafos aqui? Somente um. QU, que é o consonantal. A banca pede 2. Fora a letra A. Classificação. Sigamos, só tem um. Tá fora. Dancinha. Quantos dígrafos? 2. AN e NH. Precisamos saber que o AN é vocálico. É vocálico. Enquanto o NH consonantal.
Consonantal. Então marca para mim letra C desde já. Grandona, a N. Esquisitices, Q-U. Então, resposta de fato, letra C. Ok. Sigamos. Vamos lá. Próxima questão. Questão número 6. Em relação à frase, quem for diferente da sua tribo, lhes parecerá sem noção. Linha 28. Afirma-se que quem for diferente da sua tribo exerce a função de sujeito da forma verbal parecerá. É, pois, uma oração subordinada subjetiva. Acompanhe comigo. O que é isso, Bruno? Uma oração subordinada subjetiva. Veja aqui, ó. Veja uma frase. Convém que todos estudem. Estudem. Essa é a frase. E aí, eu tenho que saber o seguinte, para encontrar o sujeito de um verbo, eu preciso, o primeiro passo é olhar para o verbo e fazer a pergunta, o que ou quem? A resposta disso, a resposta dessa relação, a resposta dessa conversa, dessa interação, vai desembocar, vai direcionar para o sujeito. Neste caso, o que convém? A resposta é que todos estudem. Então, tudo isso aqui, aluno, é o meu sujeito. E nós temos aqui, dentro desse corpo aqui, temos um verbo. Por isso que é classificado como sujeito, oração subordinada subjetiva, ou sujeito oracional. O fato é, quando o verbo ele faz parte do sujeito, tá? Nós temos uma oração subordinada subjetiva. É essa a ideia. É quando o verbo faz papel de sujeito. Olha só. Como é que é isso, Bruno? É o exemplo. O que convém? Que todos estudem. Que todos estudem convém. É essa a ideia. É esse o princípio. Agora eu pego essa informação e vou aplicar ao que a banca me trouxe. Olhe para o verbo. Olhe para o verbo. O que parecerá? Quem for diferente da sua tribo. Quem parecerá? Quem for diferente da sua tribo. Tudo isso aqui, aluno, é o meu sujeito. A aula de orações sobre isso, tá? Orações, vamos ver isso em orações. Então, isso aqui é o meu sujeito. E dentro desse sujeito, o papel do sujeito aqui, eu tenho um verbo que está fazendo o papel do sujeito, está inserido no corpo do sujeito. Então, por isso que ele tem, a classificação é uma oração subordinada subjetiva, ok? É quando eu tenho o verbo fazendo papel de sujeito, tá? Dentro dessa estrutura. Então, a primeira assertiva, ela está certa. Ela é verdadeira. A segunda, quem é um pronome indefinido? Verdade. Exercendo a função de sujeito indeterminado. Mentira. Mentira, mentira. Tá? Para que seja sujeito indeterminado, temos que ter duas construções. A primeira, verbo na terceira pessoa do plural. Sem sujeito explícito, tá? Sem sujeito explícito. E o segundo caso aqui, é a partícula ser, como pis. Vamos ver isso. Então não há nem caso, não há nem construções possíveis aqui. Então está fora 2. 3. Leis funciona como objeto direto. Paramos aqui. Paramos aqui. E se refere a caquéticos, os caquéticos, termo citado na linha 27. Não precisa nem retornar ao texto. Já matamos aqui. Como assim, Bruno? Dentro de uma construção dos pronomes oblíquos átonos, tá? E só apagar aqui. Olha só. Já anotou já? Olha só. Quando tiver alguns pronomes oblíquos átonos ligados ao verbo, eles vão ter um comportamento específico. Como assim? Quando eu tenho um pronome o,
a, lo, lá, no e na, quando eles forem complementos do verbo, objeto direto. Objeto direto. Agora, quando eu tiver o lhe ligado ao verbo como complemento do verbo, ele vai ser objeto indireto. Nunca o lhe vai ser objeto direto. O lhe, como complemento, como extensão do verbo, ele é um objeto indireto. Então aqui está errado. É falso. Marca a letra A para mim. Marca a letra A, tá? Aqui, eu pegando o gancho ainda. Deixa eu apagar aqui. Bruno, não vi isso ainda. Calma, vamos ver. Vamos ver. Olha só. Acompanhe comigo aqui, ó. 2 frases. Eu a convidei ontem. Aí a banca te pergunta: qual é a função sintática do pronome destacado? Opa, objeto direto, está ligado ao verbo. Está ligado ao verbo. Todo o pronome oblíquo átono a ligado ao verbo, como complemento do verbo, vai ser objeto direto. E 2 aqui, ó. Comuniquei-lhe o problema. A banca te pergunta: qual é a função sintática do pronome destacado? Opa, objeto indireto. Acabou, é isso, por hora, é isso, guarde isso. A banca te deu a questão. Se o aluno souber, se o aluno tinha essa informação, tem essa informação, cara, acabou. Não, o lhe nunca como objeto direto. O lhe só objeto indireto. Acabou. Ok? Questão boa de sintaxe. Tá? Próxima questão, questão número 7. Número 7. As lacunas pontilhadas e achuradas das linhas 1, 12, 24, 33, 34, visando a correção do texto, devem ser preenchidas correta e respectivamente por a banca discutindo com você um assunto que não cai. Despenca. Crase. Cai toda hora. Toda hora. Bem, basicamente, nós temos alguns comandos aqui dentro deste assunto, tá? E aqui, basicamente, eu quero que vocês trabalhem com 2 passos. Um da possibilidade e o outro da certeza. Nem sempre será assim. No texto, há outros casos aqui, foge da regra geral. Mas, para iniciarmos, para ter a possibilidade de conversa da crase, tem que estar diante de um substantivo feminino. É o primeiro passo. Diante de um substantivo feminino. E o segundo passo, aluno, depois de conferir o substantivo feminino, eu fazer a troca, a permuta. Se eu jogar o a, que é uma palavra feminina, e substituir por uma palavra masculina, se der ao, aí haverá crase. Esses são os 2 passos para começarmos a discutir sobre esse assunto, tá? Vamos lá, linha 1 e dando sequência aí, tá? Olha só. Deixa eu pegar o material aqui. Bem, eu tenho a linha 1 seguinte. Cadê? Tá aqui. Olha só. Refleti 5 minutos sobre a questão e cheguei à conclusão. Possibilidade eu tenho? Quando eu digo possibilidade, eu estou diante de um substantivo feminino? Sim. Conclusão. Então, agora eu vou ver a questão da certeza, vou fazer a troca. Então, quando eu tenho refleti 5 minutos sobre a questão e cheguei ao pensamento, cheguei ao projeto, cheguei ao sonho. Então, aqui, na troca, apareceu o ao, posso retornar e aplicando o sinal indicativo de crase. Nessa situação, nessa construção, eu já corto
as letras C e E. São fora. Sigo. A próxima linha é a linha 12. Então eu tenho aqui, ó, que também combatiu a morte. Bruno, vou meter crase. Eu tenho possibilidade. Calma. Que também combatiu a morte. Vou substituir por um termo masculino. Que também combatiu o projeto. Que também combatiu o sonho. Então aqui, quando eu troco combatiu o projeto, não tem o ao. Não tem o ao aqui. Se não tem o ao, então não mexo, não adiciono nada. Deixa como está. Tá tudo certo. Então esse A vai ser sem crase. Corta para mim letra B. Agora eu discuto entre a letra A e D. Sigamos, linha 24. Linha 24. Ninguém escapa. Você também será cringe por usar a roupa errada. Assistir a série errada. Bem, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um caso específico. Possibilidade eu tenho, Bruno. E certeza? Bem, aqui não dá para aplicar certeza. Você tem que reconhecer, aluno, a regência desse verbo. Saber que quando eu tenho um verbo no sentido, neste verbo assistir, de ver, presenciar, ele exige a preposição a. E do outro lado aqui eu tenho um artigo a. Então há essa união, há essa mistura, há essa fusão. Logo, eu tenho um sinal indicativo de crase. Essa é a lógica. Então, a linha 20, cadê? Aqui, ó, 24 com crase, já achamos a resposta. Já achamos. Tá? Mas vamos ver a linha 33 e 34. 33. Olha só. Porém, fadados ao desgaste e à substituição. Perceba, porém, fadados a. Olha só, o termo exigindo a preposição a. Então, fadados, eu tenho o a do termo fadados e substituição, que é o artigo. Essa união acaba gerando o sinal indicativo de crase, tá? Então, aqui também tá certo. E por fim, 34, eu tenho às vezes. Às vezes. Bruno, cadê a possibilidade de certeza aqui? Aqui não tem. Aqui é um caso obrigatório. Você tem que saber que este caso aqui é uma locução adverbial. É crase obrigatória. Às pressas, às vezes, tá? Às escondidas. Então, à noite é uma locução adverbial. Então, a crase é obrigatória. De fato, então, retornando para a questão, nossa resposta é a letra A. Letra A. Crase, cuidado, hein? Caem. Questão número 8, muito típica da banca Fundatec. Trabalhando com vocês concordância. Cuidado, pessoal. Toda vez que houver o comando, ela vai destacar a palavra, que no caso aqui é jovens, para o singular, e há o comando quantas outras. Pessoal, toda vez que houver esse comando, não conta a palavra destacada. Eu vou ver todas as outras palavras, exceto o termo destacado. Não contabilizem ele. Além disso, cuide com os verbos ter e vir e os seus derivados, porque no ouvido você não percebe a mudança. Quando eu tenho ele tem, eles têm, no ouvido não há nenhuma mudança, mas na estrutura, na apresentação, a concordância muda. E isso acontece nos seus derivados. Tá? Manter, advir, convir, cuidem com isso. Então, aplicando aqui esses conceitos à questão, tá? Eu tenho jovem, que vai para o singular. Então, eu tenho o jovem, renova o vocabulário, reforça sua superioridade sobre os caquéticos e mantém. Quem mantém? O jovem. Está no singular, muda o verbo. A classificação de certo e errado sob seu domínio. Então, aqui nós temos, deixa eu marcar bem aqui para não perder,
Uma, duas, três, quatro. Marca para mim, letra E, 4 alterações. Ok? Bem, vimos aqui a parte gramatical. Agora vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma parada, tá? E eu vou ver com vocês agora a parte de redação oficial, tá, pessoal? Bem, vamos lá então para fechar a nossa prova. E as duas últimas questões tratam, tá, sobre redação oficial. Pessoal, redação oficial é uma leitura, é decoreba, não tem para onde fugir. Claro, né? Há algum entendimento aqui, mas tem de ler, tá? Porque geralmente as questões formuladas sobre este assunto é um copia e cola, tá? E há um princípio áureo aqui da redação oficial, tá? A primeira assertiva, ela é autoexplicativa. Quem comunica é sempre o serviço público, sempre. O que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica. E o destinatário dessa comunicação é o público. É a informação, a assertiva está correta. Entretanto, nós temos aqui na terceira assertiva, a redação oficial é a maneira pela qual o poder público, ok, e o poder privado, não. O poder privado, não. O público, sim. É sempre, sempre o serviço público e não o público e o privado. Então, a primeira assertiva, ela está correta. A segunda também está correta. Tá? A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e nos expedientes oficiais. Tá certo. Tá? Agora, a terceira não. Ok? Por causa desta informação. Qual, Bruno? De unir o público e o privado. Não, aqui não. Então, por essa informação, aluno, nós já cortamos aqui, tá? A 3, apenas a 2, apenas a 1 e marca para mim a letra D. Letra D como resposta. Ok? Questão número 10, a última questão. A banca fala conosco o seguinte: na redação oficial, é necessário atenção para o uso dos pronomes de tratamento em 3 momentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Nesse sentido, avalie o fragmento do texto abaixo e as afirmações subsequentes em relação ao uso dos pronomes de tratamento, considerando que o documento está endereçado ao presidente da República. Vamos ver. Nosso caríssimo presidente da República. Submetemos à consideração de Vossa Senhoria a proposta de documento que tem por objetivo efetivar as ações federais destinadas a entidades filantrópicas e sem fins lucrativos que fazem parte dos atuais ministérios. Vamos lá, então. De acordo com o manual da redação da Presidência da República, o vocativo está incorretamente utilizado. Aqui, ó. Devendo ser excelentíssimo senhor presidente da República. Perfeito. Tem que ler, pessoal. Tem que ler, tá? Então, a primeira assertiva é verdadeira. Corta para mim apenas 2. Apenas 3. Letra E. Vamos ver. Sigamos. O pronome de tratamento indicado em negrito deveria ser substituído por Sua Excelentíssima Autoridade, visando a correção do texto, conforme preconiza o Manual de Redação da Presidência da República. Não. Tá? O pronome destinado aqui, no caso, é Vossa Excelência. Vossa Excelência. Ok? Não Sua Excelentíssima Autoridade. Falso. 3. Tanto o vocativo quanto o pronome de tratamento utilizado no corpo do texto estão adequados. Não. Não.
tanto vocativo quanto pronome, não. Ao destinatário, de acordo com o manual da Presidência da República. Resposta de fato, letra A. E fechamos aqui 10 questões. Sobre a questão da redação oficial, é importante, tá? Ler. Se não ler, não tem como você extrair essas informações. Agora, e a banca, geralmente, numa questão dessa, ela não costuma dificultar a tua vida. Ela mais te testa, tá? O aluno que leu, tá, os pontos principais, os aspectos principais da redação oficial, tá, não teve nenhuma dificuldade sobre a formulação que a banca fez sobre esse assunto, tá? Então, fechamos aqui 10 questões, pessoal. 10 questões, trabalhando aí 8 questões gramaticais, né, com alguns apontamentos ali de recorrer ao texto, tá? E duas questões trabalhando redação oficial, ok? Então, fechamos por hoje e até a próxima, pessoal. Valeu!